quero dar um destaque aqui com relação ao Irã. Sim, ao Irã. Por quê? Porque as coisas ainda estão acontecendo. Eu sei que a gente tem muita coisa ainda para falar de Europa e de Estados Unidos e até aqui no Brasil mesmo. Mas é importante trazer algumas coisas do que está acontecendo no Irã. Pelo seguinte, o Putin tinha os principais funcionários da usina nuclear iraniana que, em teoria, jamais iria construir armas nucleares, né? Essa ideia já foi por terra, porque o próprio Irã já ameaçou várias vezes fazê-lo. E seria nessa empresa. E nessa usina, no caso. Empresa não, né? Usina é empresa, mas vocês entenderam. Então, essa usina seria a usina em que isso seria feito. Só que o Trump vai invadir a Irã para impedir que isso aconteça. E o problema todo é que essa usina, se explodisse, e vários especialistas no mundo já disseram isso, poderiam causar uma catástrofe próxima ao que a gente viu em Chernobyl, que foi caótico. Eu acho que eu nem preciso dar muitos detalhes aqui, porque diferente da bomba atômica lá de Hiroshima e Nagasaki, que passaram poucos anos e estava tudo ok, o desastre de Chernobyl, gente, até hoje você não pode ir lá. Até hoje, para você fazer uma viagem para lá, você precisa usar aquela roupa de radiação. É uma coisa caótica. E acredita-se que se um ataque fosse feito a essa usina, essa base, algo parecido poderia acontecer. Só que o Trump ainda pode invadir essa usina, a briga está aumentando, está sempre escalando, e o Putin simplesmente resolveu tirar suas pessoas de lá. Disse assim, e o Putin é o Putin, né, gente? Quem está aqui está acostumado. Ele disse assim, não estou abandonando o Irã, nem os acordos que a gente tem. Mas a gente acha que nesse momento não é para a gente estar aqui, está tendo problema aí com o Trump, aí tem informações, em teoria vazadas, de que o Trump conversou com o Putin para que ele tirasse de lá. Então isso quer dizer o quê? Que o Trump vai invadir com seus militares a usina nuclear? E como aquilo não pode explodir, ele precisa botar militar e não quer matar ninguém da Rússia para não criar problema com o Putin? Pode ser. O Putin está fazendo isso, mas dizendo, não, eu tô com o Irã, só que eu tô indo embora, tá, gente? Depois a gente volta aí. Inclusive, continuo defendendo o Putin, ter a coragem de dizer, comandante, que ele continua defendendo que o Irã tem o direito de ter armas nucleares para usar para fins pacíficos. Só que aí o que ele vai fazer, como ele vai fazer, é problema dele. E os russos eram os mais qualificados para esse desenvolvimento. Putin deixa um recado quando faz isso num momento tão crítico, de que, olha, o Irã é importante para mim aqui no Oriente, mas talvez não tão importante a ponto dele criar problema com o Trump por causa disso. Comandante, queria te ouvir aí sobre isso. E também está acontecendo aí muita coisa no Irã, né? Então fica à vontade aí para desenvolver essa análise por onde você achar melhor. Eric, eu concordo plenamente com você, né? Então, assim, a gente tem, para mim era novidade, eu não sabia desse fato, né, anteriormente, que a Rússia tem uma usina nuclear dentro do Irã operada por russos, né? Então é uma novidade, para mim, pelo menos, eu não sabia do fato. Mas o importante não é, acho que não é isso, né? A, a primeira importância é justamente o que você falou, né? Que a Rússia, quando ela se manifesta agora dizendo que ela vai tirar os seus funcionários, ou praticamente vai deixar para o Irã a operação da planta nuclear que é deles, ou operada por eles, construída por eles, ele dá uma mensagem clara de que lado ele está se posicionando nesse possível ataque que deva acontecer, ou pode ser que venha acontecer, no meio dessa escalada de crises junto ao Irã. Então, é um posicionamento importante. Quanto à questão de uma usina nuclear ser um alvo muito perigoso para qualquer conflito e guerra no mundo inteiro, isso é um fato muito, muito claro, muito conhecido, né? Se a gente teria clara aí uma medida de coordenação e controle que a gente traça aí na artilharia, né, nas operações militares, que em torno de um objetivo como esse, a gente colocaria ele em uma área de justamente fogo proibido, que é uma área churada de vermelho, para ninguém tacar fogo ali dentro, nem de estilingue, porque aquilo ali é muito perigoso. E a gente vê toda essa preocupação agora na guerra Ucrânia e Rússia, né? Como que eles tratam a preocupação em torno das usinas nucleares, apesar de que a própria Ucrânia já fez ataque com drones dentro de instalações nucleares de usinas russas, né? É um assunto realmente delicado, porque o perigo disso, né? A gente não tem como fugir aí da questão Chernobyl, do problema que foi, Fukushima, mais recentemente no Japão, mediante o problema que pode acontecer em qualquer ação que envolva ali
problema no resfriamento dos reatores e uma explosão do reator com vazamento do material nuclear que faz a fusão barra fissão que gera energia térmica que é produzida naquelas usinas. Então, o assunto realmente é muito delicado. Mais uma vez, os Estados Unidos colocam a pressão para cima do Irã. O Trump já faz isso desde o primeiro governo dele, né, quando em 2018 ele retirou os Estados Unidos nos acordos assinados pelo presidente Obama em 2015, que a gente viu aí com o tempo, né, nesses quase 10 anos, que basicamente o Irã usou isso como uma plataforma justamente para ganhar tempo em cima dos Estados Unidos, continuou, ao que tudo indica, a construção do seu projeto de desenvolvimento nuclear, ganhou milhões e milhões de dólares para que isso não acontecesse, justamente foi o que financiou esse projeto nuclear, e aí culminou no ano passado com a operação conjunta com Israel em torno da Midnight Hammer, que foram os ataques aéreos estratégicos conduzidos nas instalações que até então se entende que era onde acontecia o desenvolvimento do projeto nuclear iraniano. No entanto, agora as coisas ganham um novo contorno, impulsionado, né, na revolução, aí, na insurreição que a gente vem observando aí nos últimos dias, que começou por conta da perda do poder aquisitivo da moeda iraniana frente ao dólar, mas que aí ela derramou, né, ela teve um spillover, e aí justamente ela está se transbordando em outras coisas e vendo como é que os Estados Unidos está fazendo a sua concentração estratégica de meios, procurando ou estudando opções militares para fornecer ao governo dos Estados Unidos, junto com os seus aliados, opções em torno do que vai acontecer lá dentro. Nesse final de semana houve uma desescalada, né, nas tensões, uma vez que os Estados Unidos reconheceu que não fará nenhum ataque agora inicial, como já era de ser previsto, né? Os seus líderes, as alianças ali, principalmente Jordânia, Arábia Saudita, o próprio Israel deve ter conversado, né? Esses líderes, ministros de defesa, foram aos Estados Unidos discutir as opções diplomáticas e militares e provavelmente chegaram a uma conclusão que agora um ataque nessas condições provavelmente iniciais não repercutiria os objetivos políticos que estariam em torno de uma possível queda do regime ou da destruição definitiva do programa nuclear iraniano, né? Os Estados Unidos, mais uma vez, disse que um possível segundo ataque seria muito pior que o primeiro. Acho que ninguém nesse mundo hoje vai duvidar que isso possa ser um blefe do presidente Donald Trump. Já deu para perceber que nessa nova arena ele não costuma blefar, e as suas ações têm sendo muito bem concatenadas, amparadas pelos seus assessores, principalmente o Mark Rubio e o seu secretário de guerra, o Peter Hegseth. Então a gente precisa acompanhar para saber justamente isso, onde isso vai parar, mas principalmente a gente vê uma escalada de crise do Irã aí sim, aí contra a União Europeia, uma vez que a União Europeia declarou que a Guarda Republicana do Irã vai ser tida ou classificada na OTAN, na União Europeia, como organização terrorista. E aí, ato contínuo, eles também fizeram a sua contraparte, designaram todas as suas forças armadas europeias como organizações terroristas. Isso é algo comum de acontecer nessa escalada de crises, mas a gente vai vendo aí como uma retórica de ambos os lados, ou vários lados, né, se contradizendo, se impondo e medindo forças, né, justamente na negociação para ver até onde essa corda vai esticar, até o ponto onde só tem uma solução, onde ela desescala a crise ou não, onde um dos lados parte para frente e aí dá o primeiro passo em torno de um conflito, que não vai ser um conflito simples, né? Isso vai ser um conflito regional de elevado impacto, mas o que a gente vê de ambos os lados justamente é uma concentração de forças. E um outro lado interessante também que aconteceu, que apareceram alguns analistas militares dizendo ou pregando justamente que essa pressão norte-americana e israelense da força de chamada quase que uma força de coalizão, justamente o objetivo maior era justamente tentar mostrar as vulnerabilidades e os sistemas de defesa iranianos acontecendo. Ou seja, todos os testes de movimentação das suas forças estratégicas, todas as frequências e emissões eletromagnéticas que estão acontecendo nesse momento, uma vez que o Irã estaria tentando entender que o ataque norte-americano seria iminente, e isso basicamente seria algo que a gente teria como reconhecimento em força. Ou seja, os Estados Unidos, por meio de uma pressão latente, colocando e fechando a pressão em torno do Irã, forçaria o lado oposto a justamente mostrar quais são os seus planos estratégicos acontecendo. Então, essa corrente vem ganhando forças,
acontece no mesmo final de semana nos Estados Unidos, como falamos, desescala o conflito, dizendo que não vai fazer nada, pelo menos nesse momento, mas também não retira nenhuma força do que ele já colocou e vem aproximando tanto da Europa como seus meios navais, já citados pelos seus grupos de batalha baseados nos seus porta-aviões. E aí resta agora acompanhar o que a gente vai ter nessa nova crise que aí assola o mundo, mais uma aí para esse ano de 2026. Muito bom, comandante. Já pode se despedir, eu vou ainda pedir a palavra ainda do Júlio e do Carcará, mas já vou te liberar aqui e o pessoal continua no comentário. Beleza, Eric, obrigado aí, obrigado a todo mundo, Carcará, Rock, Mano Walter, Úrsula, nossos camaradas da bancada dos Cops que chegam também, senta o pau aí porque tem muito assunto para comentar e até o nosso próximo encontro. É isso, e rapaziada, não vou embora, hein? Tem muita coisa de segurança pública, com Batata, Cop, Túlio, Miquéis. Mas, Júlio, eu quero te ouvir também, ainda na notícia, como é que você faz essa leitura e, na sequência, pode se despedir também. Bem, o comentado é sobre a usina Bushehr, que é uma usina muito importante para o Irã. Mas o interessante é a notícia falar sobre russos no Irã. Bem, parece que existiam russos no Irã o tempo todo a lidar com a energia nuclear do país, seja para fins pacíficos, né, gerar energia, ou futuramente construir uma bomba nuclear, mas eles estavam lá o tempo todo. Então, já podemos imaginar o país que dá respaldo e ajuda nuclear para o Irã chegar nos seus objetivos. E agora está na cara de todo mundo, é a Rússia, fornecendo, né, funcionários para a principal usina chamada Bushehr. Então, o que nós estamos vendo é tão interessante que você pode ir no site da Agência Brasil. O site diz o seguinte: conheça a história nuclear do Irã e como ela explica a guerra de Israel. Aí você rola aqui o site, né, o scroll do site, muita coisa interessante, mostra o Khamenei e embaixo tem uma foto do presidente Lula apertando a mão de Ahmadinejad. Senhores, lembra daquele general iraniano que foi morto, né? Um general muito importante para o exército iraniano, que financiou o terrorismo em todo o planeta? Tá aqui, ó, no site Agência Brasil, uma foto bem clara do aperto de mão do presidente Lula com o general Ahmadinejad. Tá aqui no site para todos verem. Então, lembrando, Júlio, que o Agência Brasil é o portal oficial do governo. Só que o nosso país ele é tão caótico que a gente não tem nem vergonha de estar fazendo isso. Não dá nem tempo de consertar. Não, o presidente bota isso lá, meu irmão, porque não tem vergonha de estar lá, não. Esse é o ponto. Pelo contrário, ele tem orgulho, pô. Ele tem orgulho, ele tá lá fechando um acordo com o cara. Na época, tinha muita notícia sobre isso, irmão. Não sei você que tá em casa se lembra disso, tem muito tempo, né? Mas isso rapaz, é difícil, Aqui, ó, olha, se tá assim, Eric. Presidente Lula é recebido pelo então presidente do Irã, Mohammad Ahmadinejad, em visita oficial ao país em 2010. A declaração de Teherã atendeu precisamente todos os quesitos do presidente Obama ao ver que as gestões diplomáticas do Brasil e da Turquia alcançaram êxito. O presidente Obama traiu, recuou, explicou Muniz Bandeira. Para você ver quais são as pessoas, né, as autoridades que giram em torno da notícia. Lula, Ahmadinejad e Barack Obama. Quero lembrar, inclusive, que o próprio Putin, na época, quando eles foram fazer acordo com... O Putin já era presidente, né? O Putin está há décadas lá. O Putin não gostava do cara, fez várias exigências. No fim das contas, eles fecharam bons acordos. Mas, assim, não foi fácil, não. Porque o Ahmadinejad foi um dos caras que quebrou essa barreira com a Rússia, porque a Rússia não queria se envolver com esse pessoal do Oriente Médio, não. Principalmente dos que eram líderes financiadores de terrorismo. Falou, não, irmão, peraí. Só que ele olha o lado dele, né? Assim como o Trump. Tem algo a ganhar com isso? Então eu vou lá conversar com o cara. Mas já chego aqui dizendo, ó, gente, não concordo com isso, não. O Lula não faz isso, não, pô. O Lula fala assim, porra, tamo junto, irmão. Tamo junto. Eu vou falar mal só porque o cara financia um grupo terrorista? E aí experimenta tu falar isso, irmão. Aí tu tá falando mal do teu presidente, Enfim, Júlio, desculpa te interromper aí. Não, tranquilo, Eric. E mais me atendo agora diretamente à notícia, né? A retirada
desses funcionários que trabalham em prol do projeto nuclear do Irã, seja ele pacífico, né, para fins de energia ou para a construção de uma arma nuclear, que até agora não sabemos, essa retirada é bastante estranha, porque dificilmente, se não tivesse acontecendo nada, eles se retirariam dessa usina. E um ataque eminente é o que parece. Aí a gente imagina um ataque aéreo ou com mísseis. Não, para você estar retirando com certeza esses funcionários é porque até mesmo um ataque terrestre é plausível. Então, é o que todos duvidam, né? Todos que são pró-Rússia, Irã e China duvidam que nunca os Estados Unidos colocará uma tropa dentro do Irã, mas eu acredito que também não acontecerá porque o Irã vai ruir antes disso acontecer, porque o poder de influenciar uma nação que os Estados Unidos vem fazendo com vários países no planeta e vem dando certo, acontece muito antes das bombas e muito antes da invasão terrestre. Bem, senhores, eu sou Júlio Roque, quero dar aqui as boas-vindas ao pessoal da COP, né, o pessoal policial que vai agora discernir sobre segurança pública. Um grande abraço aí a Miqueias, Cop Túlio, o Grande Batata, e eu sou Júlio Roque. Fiquem com Deus, meus nobres amigos. Muito bom, Júlio, muito bom. Carcará, seu comentário aí final sobre a notícia. Na volta a gente já está no nosso novo bloco de segurança pública, mas comenta a notícia, fica à vontade. Vamos lá, camarada, sobre esse conflito aí, eu comentei na semana passada, né? O líder iraniano está andando por debaixo do solo, né? Através de túneis e bunkers. O americano colocou um baita de um avião com sensores com alcance gigantesco e pegou o sinal desse líder iraniano. Então ele está cobertas abaixo na nossa linguagem militar, né? E para esse ataque sair, cara, a peça-chave não é nem Israel, é a Rússia. Eu já falei isso aqui. Por quê? O sistema de defesa iraniano é russo. E quando o Trump entrou na Venezuela, você viu que nada funcionou, não aconteceu nada. Aí tem a mão, eu falei, o Putin, meu irmão, desliga essa porra aí. E o Putin já mandou o pessoal dele sair das usinas nucleares e o pessoal das embaixadas estão saindo para outros locais já, se afastando dali. E eu comentei também, a peça-chave para que não tenha invasão é o Putin também, dele falar assim, ô Khamenei, velha guarda, já tá bom já, tu já pregou a tua religião aí, tu já matou o povo, já deu, não vou mais segurar a peteca, vem para cá, se tu quiser continuar vivo. Se o Putin convidar ele não for, o Putin vai lavar as mãos, pô. Porque o Putin não pode assinar embaixo com 30 mil mortos, porque os caras se manifestaram, não é guerra. O Putin está matando lá o soldado ucraniano, não é guerra, é diferente, não. O pessoal se manifestou, não quer mais no sistema, e o cara, não, mas eu quero ser o teu líder na marra, pô. Mas ninguém quer, pô. O cara mandou matar 30 mil, 50 mil, a sangue frio. E depois ele vai lá orar, para orar para quê? Para agradecer porque matou? Então é um líder que não tem mais liderança em local nenhum. E o pessoal, não vai ter guerra regional. Não é guerra regional, é a região lutando contra o Irã. Não é que a Arábia vai lutar contra o Catar contra o Iêmen contra a Jordânia não é guerra, isso é guerra regional. Não vai ter guerra regional, vai ter uma região lutando contra um único país que é o Irã. E o Irã, já falei, o Irã descobriu que ele não lidera ninguém nesta porra. Tá? Ele só lidera os grupos terroristas. Nenhuma nação segue o Irã. O único país que ele podia ter ali um pouco de paz ali é o Azerbaijão, que já falou, eu estou com os americanos. Porra, que é uma fronteira que fecha ali um dos flancos deles aí. O Azerbaijão já fechou com o americano já, pô. Arábia Saudita. Como se fosse um Israel para os americanos, então o Irã está isolado, né? Mas depende dos russos, que tem muito armamento e muito sistema de radar. Depende do Putin ligar para a tropa dele, meu irmão, desliga esta porra aí. Mas a ideia é que o líder Khamenei, ele saia do país e comece um novo modelo político, né? Para o pessoal lá, para o pessoal ter paz, que a nação persa é muito linda. Eu espero que voltar o nome persa, volte a ser a Pérsia, o filho do rei, ele consiga assumir o poder, eu não sei se vai ser isso, e a religião volte a ser a religião primordial.
que é o zoroastrismo, né? Pô, religião muito parecida com o cristianismo. O pessoal não gosta de guerra, não gosta de estar causando aflição aos outros, respeito gigantesco pelas mulheres, pelas pessoas. E esse modelo xiita aí é tudo ao contrário, é sanguinário. Valeu, senhores. Bem-vindo aí o Cop Túlio, meu amigo Batata. Não sei se o Coronel Paganoto está aí, mas estiver bem-vindo também. Miquel, não esqueça de vocês não, viu, Miquel? Valeu, senhores, boa noite e até quarta-feira.